África, saí lá com 10 anos, nunca lá voltei, mas custa-me muita coisa, custa muito isto tudo custa muito e realmente se eu estiver a ser honesto e olhar para a frente e pensar, mas ok, vamos, não vejo os dias, os meses, os anos próximos, infelizmente, eu tenho um filho com 11 anos risonho, é difícil, quando não tens uma perspectiva e quando tu pensas, o problema é, o que eu tenho sentido nestes 2 anos nestes últimos 2, 3 anos ok, tu levas uma porrada, levas um soco, e depois vais ao chão, e depois levantas-te e dizes, pronto, não, mas isto estamos para a frente, e não sei o quê, pá, vamos ser positivos, e depois, mal acabaste de levantar, levas outro soco, e depois vais ao chão. Okay? Da segunda vez que começas a erguer, já é com mais dificuldade, porque ainda há pouco estiveste no chão. E eu acho que nós agora estamos constantemente a levar socos, percebes? É muito difícil, quando não há um tempo, uma pausa em que tu possas, ok, vamos levantar e essa, estamos a ser o saco de boxe. Se for um filme muito existencialista, pode ser que a gente morra. Se for um daqueles de matiné de domingo à tarde, garanto que no último levantamos e ele vai ao chão. Mas para mudar um pouco o tom desta conversa, eu vou-vos ler um diálogo, no fundo é isso que a Carmen introduz aqui no seu livro, que é uma descrição de mulheres a caminho da praia. Absolutamente divertidíssimo. Estava eu grávida de 3 meses quando fui ao cinema pela última vez. Ora, o meu Toninho já vai fazer 4 anitos. Eu também, há pelo menos uns 2 anos que lá não ponho os pés. Lembro-me que era um filme musical muito divertido. Agora só a televisão, e mesmo assim nunca vejo nada seguido nem descansada. Há sempre roupa para passar a ferro, meias para cozer, quando não tenho que estar na cozinha a fazer o almoço para o quinho levar no dia seguinte para o trabalho. É cá uma vida. E ainda dizem que as mulheres hoje já não são escravas. Ai não! Eram 2 mocetonas à volta dos 30, a caminho da praia, carregadas de sacos de um farnel que já as tinha obrigado a levantarem-se de madrugada para terem tudo pronto antes das 8h30, hora marcada para saírem de casa a caminho da paragem das caminhonetas. Depois a bicha ao sol com os miúdos a chorar, sonolentos, ainda da noite mal dormida, no quarto onde está a televisão ligada até altas horas. E o povo é tanto que quase sempre é preciso ir de pé, aos tombos, até à costa. Mas vai ser bom, um dia de descanso, para o ar, ao sol. E lá em casa, ainda se a minha mãe ajudasse, mas isso sim, anda ali de um lado para o outro, só empata e dá sentenças. E recusa-se a ficar com as crianças, uma vez por outra, à noite, no quarto que alugou 2 andares acima do nosso. Não lhe custava nada, até a distraía. Não eram assim tantas horas, mas isso, ajudar os outros, não é com ela. Lá vai para o trabalho todas as manhãs e à noite senta-se em minha casa só a ver televisão, nem ajuda a lavar a louça. Levanta a mesa e é um pau. Vá lá que sempre vai ganhando para ela. Se um dia me fica para aí sem poder trabalhar, nem sei como vai ser. Que pô-la num lar também sai caro e a pensão que ela vai ter não dá para nada. Já está tão quente a areia a esta hora. Aí pela uma vai ser um forno. Ok, não me atires com a areia para cima. Este gajo é desastrado. Abel, não vais para a água sem arrumares a tua roupa. Oh, homem, não ponhas o saco em cima do tacho do arroz e ainda enches tudo de areia. Olha que bastante trabalho me deu a fazê-lo. Saiu-me bem do corpo. Raio do rapaz que se veio despagar aqui a jogar à bola, ainda há certas das crianças. Oh mãe, quero um gelado. Era o que faltava, um gelado a estas horas. Está calado, senão daqui a bocado não te deixa ir ao banho. Mãe, esqueci-me da boneca, joguei que a tinha no meu cesto e esqueci-me. Não comeces para aí aos gritos que não há nada a fazer. Oh mãe, cala-te Joana que ainda levas uma estalada. Isto é que é uma vida, que inferno. Nem aqui consigo estar em sossego. Uma das coisas que me atraíram neste trecho foi o ritmo. O ritmo do diálogo. E eu às vezes já não sei se estou a ler uma ficcionista, se estou a ler uma mulher de teatro a contar memórias. Esclareça-nos lá um bocadinho. Não, essa parte do livro são umas pequenas histórias que eu às vezes invento e que são inspiradas numa frase ou numa, enfim, ou numa pessoa que via em determinadas circunstâncias. E isso aconteceu que eu ia a caminho da praia e realmente iam 2 mulheres à minha frente e a primeira frase foi o que elas disseram, o porquê há que vão ao cinema. E depois fui para casa e escrevi, que nem é nada o meu hábito, porque de facto eu não escrevo muito diálogo. E portanto isso é um bocado exceção, porque embora eu seja atriz, não é muito o meu estilo. É mais a reflexão, é mais qualquer coisa mais poética.
prática, ou então as memórias, as chamadas memórias. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque há bocado falou-se nos autores, nos dramaturgos. E uma coisa que acontecia muito antigamente era que as pessoas, os autores, não viam os seus textos representados. O autor que escreve, o autor de teatro, que escreve e que não tem possibilidade de ver o texto representado. Não é uma pessoa que se dedica ao teatro e que depois tem possibilidade de pôr o texto aqui ou ali, ou de, enfim, de que as coisas funcionem de uma maneira mais prática. E isso acontecia muito e eu pensava imenso, e sobretudo no tempo da censura, quando havia, por exemplo, lembro do Alvedó, por exemplo, uma coisa concreta, que quando eu fiz a forja do Alvedó, ele estava a morrer quando o texto foi representado, porque até aí tinha estado proibido. E eu senti que aquele texto, não só eu, mas que aquele texto estava ultrapassado, que aquele texto não tinha sido representado na altura em que ele o escreveu. E isso é extraordinariamente doloroso. E acontece muito ao dramaturgo que escreve e que, porque gosta de escrever teatro e porque tem aptidão para isso, e depois não tem possibilidade de ver o seu texto no palco. Porque aprende muito, de certeza, a ver, para a próxima peça que queira escrever, aprende muito, porque é completamente diferente ver o texto representado ou tê-lo apenas imaginado e escrito. E isso sempre me fez muita impressão, muita confusão, digamos assim, numa época em que era mais difícil, bem, agora também é difícil ver um autor ver um texto no palco, ver um texto representado, sem serem casos como é o caso do Gago, que pode ter possibilidade, porque é ator, de que esse texto, e tem outra visão também, porque já é ator e está habituado a representar, e está habituado desde há muito tempo a ver representar também. Eu acho que isso, em relação ao dramaturgo, que faz muita falta. Não sei, e há bocadinho eu queria dizer isto, achei que queria ter a minha colherada. Porque é uma coisa que me preocupa em relação aos dramaturgos. Porque às vezes a pessoa não tem possibilidade. E agora também... Se bem que acho que esta está a alterar-se. Acho que é possível. Ainda bem, Deus queira. Não sei se o André há bocado tinha dito. Acho que há mais gente agora a escrever. Com esperança de que... Não, e mais gente... com possibilidade de... Não, e mais gente a escrever logo diretamente para grupos. Logo diretamente. Estão relacionados com grupos e que escrevem para grupos. O fator tempo aí é muito importante, porque aquilo que nós chamamos de repertório literário do teatro é uma coisa que teve tempo de se consolidar. Foi uma coisa que tem história atrás de si, e essa história produz uma apreciação crítica que se vai renovando, não é? Quer dizer, sobre aquilo que está a acontecer agora, é muito difícil nós conseguirmos ter a previsão de que, para já, porque vivemos num país miserável do ponto de vista da crítica, do ponto de vista do exercício da crítica, do ponto de vista da recepção crítica, do ponto de vista da imprensa especializada, do ponto de vista sequer da curiosidade informativa em relação a estas matérias. Portanto, as coisas podem muito bem acontecer, algumas conformam-se também muito bem nesse acontecer em Torre de Marfim, mas pronto, isso é outro debate. Mas, quer dizer, o facto desses textos virem a ser objeto de estudo, de virem a ser objeto de crítica, é fundamental para que eles se possam inscrever naquilo que acaba por ser a tradição literária que nos ocorre sempre quando falamos de teatro enquanto texto. É o Chekhov, vamos sempre buscar autores, em primeiro lugar, que têm uma importância universal e que, portanto, foram estudados e ensinados de forma universal. Portanto, acho que vivemos num momento desse sentido inovador, mas é difícil perceber em que é que isso resultará, pelo menos neste aspecto. Eu estava aqui a pensar que apetecia-me quase lançar algo que pode ser entendido quase como uma provocação. Só faz sentido escrever teatro para ser representado, ou é concebível escrever um livro em formato de peça de teatro
sabendo que esse texto não irá ser passado ao palco? Pode ser um exercício formal, mas eu acho que à partida é uma frustração. Quer dizer, que Não pode já ser escrito com esse fito, digamos. Sobretudo, eu acho que não deve ser escrito, no sentido em que não deve ser... Dá prazer à pessoa escrevê-lo, mas não faz muito sentido também. Não, mas não deve ser escrito, porque há aí uma confusão entre a iniciativa de escrever como ato solitário literário. Eu acho que, se calhar, o que é interessante é não escrever, ou melhor, não acabar. Eu acho que é ter o teatro, para mim, deve ser escrito como em processo, porque faz parte de um processo. E isso... Prefiro não fazer. Pois. Prefiro não fazer. Mas fazendo, então, que seja em processo. Quer dizer, que eu possa estar com uma companhia de atores a ver como é que aquilo funciona, a rasurar, a arriscar, a emendar, a trazer coisas novas no dia seguinte. Mas foi assim que se fez durante o teatro universal, que nós dizemos que é o teatro muito bem escrito para a cena. Aquilo não teve propriamente, em muitos casos, não foi aquela coisa do... Aliás, como a música, é que nós ainda informamos muito do espírito romântico do autor, que é uma coisa que tem a ver com o universo editorial em primeiro lugar e tem muito pouco a ver com a arte em si. É um universo editorial que firma aos livros e ao fonográfico. Não é? Porque o autor, quer dizer, saudades, e é isso que nós precisamos do tempo das oficinas, em que o Michelangelo orientava a coisa, mas não em cada pincelada da capela que é dele, não é? É discutível. O Salvador Dalí também ensina telas em branco, não é? Pois claro, sim, mas precisamente porque a importância do autor pode ser levada a esse extremo. Não, eu estou a falar do caráter oficinal que permite que realmente as coisas sejam criadas, mas não com a ideia romântica de que é um autor que está encerrado, digamos, numa esfera criativa e que produz coisas absolutamente extraordinárias que saem prontas. Quer dizer, eu ouvi falar muito disso, para dar um exemplo do Bach. O Bach, ele tipo era genial, tipo escrevia, ele não escrevia nada, ele improvisava. Ele tinha que, todas as semanas, tinha que compor uma missa, não é? Portanto, sentava assim, não é? E depois notava, dizia, o que é que eu fiz, como é que foi esta parte? E porque não havia gravadores, senão ele gravava, não é? O Bach, se houvesse gravadores, tinha produzido não sei quantas vezes mais a obra que lhe conhecemos. Portanto, quer dizer, é preciso fazer, mas é fazer em circunstâncias oficinais e depois ter quem pegue e orquestre e faça versões e roube. É muito importante roubar, isso era uma coisa que se fazia muito na música, roubar secções, roubar compassos inteiros, porque o Vivaldi escreveu aquilo, eu vou pegar aquilo, vou meter aqui, dou-lhe uma volta, porque isto é muito giro, não vou deitar fora, não é? Nós temos agora a questão muito cultural de que não nos podemos copiar, não podemos experimentar, não podemos fazer... As coisas nascem disso, não é? As coisas nascem disso, isso faz... Então no teatro isso é notório, é preciso ter gente a trabalhar. Agora, não vamos lá, não vamos ter isso nunca. Nas próximas gerações, não vamos ter, porque em 40 anos de democracia, quer dizer, anda-se a falar nisto há décadas. Eu também não percebo esta preocupação dos portugueses, têm esta coisa que querem ser bons em tudo. Eu acho que nós nos devíamos dar por satisfeitos. Tu disseste que éramos um país de poetas, eu estou inteiramente de acordo. Somos um país de poetas. É um lugar comum, é um clichê, mas os clichês existem quando são bons. E este é um clichê bem achado, porque somos um país de excelentes poetas. É que somos mesmo bons. Não encontro assim poetas tão bons a escrever tão boa poesia na literatura europeia, só para ficar aqui pelo continente. Somos bons nisso. Depois temos o Mateus Rosé, que é um vinho. Nós andamos sempre a queixar que não vendemos tanto como os vinhos franceses. Temos a aguardente da Lourinhã, que é conhecida como DOP da região Cognac. É um Cognac consagrado, tá? Não há dúvidas. Temos o vinho do Porto, que é um vinho mundialmente famoso. Mas ficamos, porque os franceses e os vinhos não sei o quê. Então não pode ser bons, não podemos, não é possível. Mas vivemos nessa paranoia que Portugal tem que ser excelente em tudo. Não temos que ser bons na dramaturgia, há outros que são. Não, eu não estou preocupado com isso. Eu sei, estou a brincar. Não, mas eu acho que também há uma explicação para isso. Porque Portugal, as grandes figuras daquilo que nós poderíamos... Quer dizer, Portugal construiu com o Camões. Camões morre
quando o Shakespeare está a começar a explodir, não é? E introduz aquela ruptura toda. Mas Camões ainda deixa um legado, que é uma tentativa in extremis de ser clássico, e cria uma epopeia em que põe os portugueses a ser protagonistas. Quer dizer, ele não inventa uma narrativa baseada em figuras fictícias. Ele põe o Vasco da Gama e inventa toda uma mitologia, mas que é baseada em elementos concretos. É uma mitificação de coisas concretas, a partir de mitos antigos. E isso cria um embaraço que, por acaso, não é, ainda dura até hoje. Porque não é só o Estado Novo que vai repegar na questão dos descobrimentos. Isso vive ainda no meio de nós. Essa mitificação do passado, nós estamos sempre a revivê-lo. E então, em vez de termos heróis fictícios, que fizeram coisas fictícias, mas que são universais, precisamente porque são fictícios, cabe dentro deles um mundo inteiro, temos que arranjar uma universalidade para encher estes bonecos que foram as nossas figuras históricas reais. E isto teve efeitos até na Europa, porque o Meyerbeer chegou a escrever uma ópera que era para se chamar Vasco da Gama e que tinha como protagonista o Vasco da Gama. Já imaginaram o que era o Vasco da Gama se essa obra tivesse sido acabada e estreada e fosse um êxito? O Vasco da Gama e a Aida estavam a par e par, uma figura com outra. Quer dizer, e apostámos sempre, e depois temos esse real a suplantar a nossa capacidade de ficção. Temos o Romeu e Julieta, temos o Pedro Inês. Aconteceu mesmo. Somos literais. Então queremos viver as coisas e eu acho que isso explica um pouco a nossa incapacidade de abstração dramática, porque habituámos a povoar o nosso imaginário de personagens literais com ações literais que arrancaram o coração pelas costas e que se amaram muito, mas foram separados. Mas Shakespeare inventou. Claro. Não é? Mas nós não. A gente faz mesmo, a sério. Teríamos de certa maneira, é a nossa danação. Mas eu acho que é assim a capacidade de abstrair, de criar exemplos dramáticos e de expor a funcionar, que explica que nós não sejamos realmente muito bons nessa matéria. Talvez por esse orgulho todo do Camões é que o Almada Migrante escreveu sobre este país onde Camões morreu de fome e toda a gente achou a barriga de Camões. Igualzinho. Exatamente. André, tu além deste romance O Rio Homem, que já foi aqui referido, escreveste também O Circo da Lua, um livro para crianças que foi recentemente reeditado, e eu aproveitava para introduzir um novo tópico da nossa conversa. Vocês já disseram aqui mais que uma vez, escreve-se cada vez mais para teatro, os portugueses estão a escrever mais para teatro. E teatro para a infância, como é que estamos? Foi descurado durante muito tempo, mas há muita gente a fazer excelente trabalho neste momento para a infância e a juventude. Continuamos apenas a representar os clássicos? Não. Há coisas novas? Enorme inventividade. Eu acho que, ao contrário da literatura, o teatro para a infância trata melhor os seus públicos. Okay. A ideia que eu tenho é que, do ponto de vista literário, estamos a infantilizar muito as crianças até muito tarde. Eu acho que, a partir aos 7 anos, devíamos estar a dar o Mark Twain aos nossos filhos para ler. Isso. E continuamos a dar-lhes livros com palavras e letras grandes até aos 11, 13. A coisa está... Quer dizer, estamos a infantilizar o público. Acho que o teatro, daí está a contraciclo, estão a aparecer coisas muito poderosas, capazes de transportar a inquietação que as crianças precisam e querem sentir. Eu, se me des mais 2 minutos, e depois não quero monopolizar, mas dou-te é aos teus colegas que não peças a mim. Isto também tem alguns motivos empíricos para dizer isto. Aqui há um par de anos já valente, aceitei fazer uma formação que não queria. O que estava na base daquela formação era uma coisa que era para ganhar dinheiro, era para explorar nos miúdos o desejo que eles têm de ser vedetas, entrar para a televisão, ser artistas e diabo 4. Mas eu precisava ganhar dinheiro e então estabeleci um compromisso tácito e disse, está bem, dou este curso. E depois fiz uma coisa que é antipedagógica, que foi aceito todos, independentemente das idades. Então tive uma turma, um grupo de miúdos com quem trabalhei dos 4 aos 12 anos. É isso, sim, pois, bom, permitiu-me isto, quer dizer, obviamente eles iam para lá com uma expectativa, saíram com o outro, o que nós chamamos de dar a volta ao texto. Portanto, acho que foi bom para eles, foi bom para mim, ganhei o dinheiro que esperava ganhar, a empresa
na verdade não tinha outros alunos, ganhou o seu dinheiro, mas nós criámos ali qualquer coisa. E os miúdos, isto vou tentar encurtar, os miúdos mais velhos, que aparecem com 9, 10, 11 anos, apareceram muito formatados já, ou seja, com um desejo enorme de norma, de corresponder à norma. E isto revelou-se quando começámos a trabalhar temas trazidos por eles. E eram crianças equilibradas, com situações familiares perfeitamente estáveis, enfim, sabe-se lá o que é estável, mas aquilo que normalmente se chamam, enfim, casos, não eram crianças sinalizadas, nem com famílias sinalizadas. Mas tragam temas, os mais velhos, coisas absolutamente inócuas, banais. Tinha um miúdo de 5 anos e uma miúda de 6 anos, que fizeram um grupo. Os dois começaram a colaborar. Quais eram os temas quando lhes foi dada essa abertura para trazerem para a sala de trabalho? Transsexualidade, alcoolismo e violência doméstica. Ok? Isto é o que uma criança de 5 ou de 6 anos sabe que existe e tem necessidade de falar sobre isso, porque percebe que é um tema interessante. Os outros não, os outros queriam fazer princesas e ser chefes, enfim, imitar as personagens que vestem gravata nas novelas e são donos de grandes empresas, ter assim conflitos dessa ordem. Mas os mais pequeninos não, os mais pequeninos perceberam: eu estou num sítio onde posso falar sobre estas coisas e eu preciso falar sobre estas coisas. Portanto, eu acho que de facto os miúdos têm um universo riquíssimo. Não é no atual sistema de ensino, com as aulas de educação cívica, onde não se fala de nada, aquilo é para encher e empatar currículo. Eu sei pela minha filha, ela está no 6º ano, e as aulas de educação cívica é a professora durante uma hora a dizer que as intrigas são uma coisa muito feia entre vocês. Mas chocam para isto. Eles sabem o que se passa no mundo, eles têm os olhos bem abertos, têm os ouvidos bem abertos. E depois há uma questão que é, eles vão falar sobre isto uns com os outros no recreio, porque não têm mais ninguém com quem falar. A não ser que tenham uns pais, uma família excepcional. Estas coisas depois são tratadas do ponto de vista jocoso, do ponto de vista, enfim, de uma certa execração do tema, mas ali não. Ali eles trouxeram e trabalharam e falámos sobre o assunto e podemos. Portanto, é preciso tratar as crianças como pessoas, como adultos, como seres, como adultos não, como crianças completas, como pessoas completas, e não subalternizá-las e não subestimar o que lhes vai na cabeça e na alma. Gostava de ouvir a vossa opinião também sobre essa questão do teatro para a infância hoje. Pois, o André está, mas eu mas sei que há autores que escrevem bastante e que as escolas que têm acesso a isso. Neste momento não estou a trabalhar com mas há textos contemporâneos a serem representados. Sim. Acho que às vezes nós que estamos de fora temos um pouco a noção que são os mesmos clássicos de há 10 anos, de há 15 anos, não sei, se calhar estou a ainda muito disparado. Ainda há pouco eu li, não sei se foi do António Torrado, mas um livro que ele escreveu peças mesmo propositadamente porque as escolas, miúdos, para serem representadas por miúdos. Portanto, eu acho que eu não tenho visto muito espetáculo. Por cima não vai muita coisa, mas de certeza que o André está mais aqui, sabe? Não, porque tenho visto, e eu não estou a dizer que me entendam mal. Sim. Ainda ontem comprei um livro de letras grandes para oferecer à minha filha. E do Afonso Cruz, maravilhoso. E é preciso ver os gatos das botas todos e tudo isso. Mas há muito boa qualidade, mas não é só isso. Quer dizer, eles precisam de mais coisas. É nesse sentido que a infantilização dos públicos, a televisão também é muito responsável por isso. Não pode ser aquela formatação quadrada, não é? Sem alternativa, que seca tudo. Ai, que sérios. Sandro, tu neste teu livro, Um Piano para Cavalos Altos, a dada altura há uma fábrica, que é a fábrica central da economia desta cidadela, uma fábrica de empadas de carne, onde funciona simultaneamente um crematório. Isto foi depois de veres o Sr. Natal? Não.
Então vai ver perigosa neste mundo. Para explicar. A cidade foi construída do zero e como fizeram o muro, havia a questão do espaço. E o ministro Calvo, que é uma das personagens centrais no livro, acha que a morte não devia ocupar espaço, portanto todos aqueles que morriam serão cremados. E é um banco subterrâneo onde as pessoas vão depositar as cinzas, como um banco, onde nós vamos depositar, em vez de depositarmos o dinheiro, as notas, deposita-se lá. E quando queres ir ver morto, vais lá à caixinha 514, abres a caixinha, vês as cinzas e pronto, é tudo higiênico, pá, amanhã. Agora, a ideia das empadas e da fábrica, portanto, ter essas duas chaminés, que uma tinha um fumo da queimação e outra tinha o fumo da culinária, foi uma coisa que surgiu, que eu não consigo dizer, pá, eu pensei nisto, não foi. Aconteceu, olhei para a fábrica e olha, surgiu essa hipótese dos funcionários e depois de poder dar a subentender ao leitor que se calhar até podia haver um cruzamento entre as duas coisas, não sei. Mas tipo Lavoisier, nada se perde, nada se Depois, há uma passagem que eu digo que de um lado, portanto, o forno estava a 200 graus e era durante 40 minutos, e do outro lado tinha que ser a 900 graus, depois há uma expressão qualquer. Isso com um computador de energia consegue. Não sei, se depois eu deixo, não quero. Eu aproveitava para perguntar aos presentes, se alguém quiser colocar alguma pergunta aos convidados, é o momento. Lá não sei o que Posso dizer uma coisa? Não é bem uma pergunta, mas é uma sugestão. Há um conceito que os escritores usaram muitas vezes, e teóricos da escrita, que é o das artes de acrescentar e o das artes de subtrair, de diminuir. E realmente, o teatro raramente, se eu bem me lembro, nunca encontrei nenhuma referência ao teatro nisto. Mas o confronto, que normalmente, aquilo que se põe normalmente em confronto, é a prosa, a arte da escrita em prosa, da romanesca, e a arte da poesia. Portanto, sendo que a romanesca é uma arte de acrescentar e a outra é uma arte de diminuir. A arte do... E parece-me que o teatro cai bem nesta... A vossa conversa inicial define bem esta arte como uma arte de diminuir, a arte escrita para o teatro, não é a arte do teatro, mas a arte escrita para o teatro como uma arte da concisão absoluta, de ir à procura das coisas, do decisivo das coisas e extrair todo o resto, não é? Só para vos dizer uma coisa curiosa, o Cardoso Pires era uma das pessoas que se referia a isto, provavelmente tinha aprendido com outros escritores, como eu também o li, e diziam com muita piada, quando lia um texto de uma pessoa que lhe dava a dar uma opinião, ele dizia com muita graça: usaste a máquina de escrever, agora vais usar a máquina de apagar, para que isto resulte num texto aceitável. Portanto, penso que este conceito também aborda aquilo que disseram inicialmente sobre o teatro e sobre como a escrita para o teatro. E é isso que é essa dificuldade de ir ao osso, de ficar mesmo só lá aquilo e como o André disse, do não dizer, não ficar lá aquilo que... Nós lemos as peças do Chekhov assim numa primeira leitura, e não acontece nada, aquilo... Mas depois quando nós vamos ler com mais atenção, depois há um não, ou há um sim, ou há um... Já olhaste lá para fora, já viste como é que estão as estrangeiras, hoje estão... E isto tem 50 mil significados, quer dizer, mas essa questão do ir a tirar, menos é mais, é muito próximo, acho eu, do teatro, da escrita teatral. Eu também queria dizer uma coisa já agora. Foi mais ou menos dito, mas não foi claramente dito. É que, em relação à escrita do teatro, os casos que eu conheço, e conheço bastantes, foram encomendas, que não tem mal nenhum. Quer dizer, há neste momento alguns escritores que são praticamente, digamos, dramaturgos, escrevem para teatro quase. Eu posso dar exemplos, o Miguel Castro Caldas, o Jacinto Lucas Pires, há uma série de jovens que a quem pediram concretamente: vais-me escrever isto,
e começaram a responder a encomendas. Portanto, e é interessante. É interessante. Como grande parte dos grandes compositores da música clássica há muito tempo. Pois, ou alguns evidente, grandes ou pintores, músicos, não é? etc. E músicos. Mas não tem mal nenhum isso. Quer dizer, e acho que é interessante essa. Para a infância, não sei, estou fora. Quer dizer, conheço muitos livros para a infância, mas não são peças de teatro. Não são. Agora, estes jovens que escrevem bem, que são interessantes, têm muito a ver com a encomenda, e que não é mal nenhum, porque Mas também há lá está, é o trabalho o tal trabalho oficial, porque é interessante, mas que está a acontecer. Também há outra coisa que eu acho que é preciso ter presente, que é o escrever para teatro. Quando imaginemos que agora íamos desenvolver um esforço no sentido de ter muita gente a escrever para teatro em Portugal. Mas isso nunca poderia significar a substituição fora de tempo de um repertório que não existe. Porque já escrever para teatro hoje já não quer dizer a mesma coisa que queria dizer escrever para teatro nos anos 50 ou nos anos 60 ou nos anos 70. Aliás, eu acho que isso é... Portanto, vivemos numa época de tamanha... É a mesma coisa, quer dizer, ninguém passa pela cabeça. As pessoas que não gostam muito de música contemporânea dizem assim, mas porquê é que eles fazem estas músicas tão chatas? Porquê é que eles não... Eles sabem porque é que eles não compõem como o Mozart, ou vá lá, ou pelo menos como... Não faz sentido, já está feito. Foi feito porque correspondeu a uma necessidade em uma época específica. Não se vai voltar a escrever para preencher uma lacuna. Nós não temos uma lacuna, digamos assim. Eu prefiro pensar nesse aspecto. Não temos exatamente uma lacuna. Acho que temos uma lacuna anterior a essa, que são as dificuldades concretas para o exercício da prática do teatro. Pois, isso é que em condições... Quer dizer, depois disso eu punha isto a montante para usar a Como é que expressão o muito Miguel cara, Castro Caldas vive, como é que essas pessoas vivem, não é? Porque eles não podem ser só dramaturgos. Pois não. Não, mas eu falo do próprio teatro. Que extrapolava a escrita para teatro, extrapolava a literatura. Claro que fazem outras coisas, eu sei, dão aulas, escrevem, fazem outras coisas. Com certeza. Não, mas por exemplo, pessoas que não escrevem teatro, porque o Miguel e o Jacinto escrevem bastante para teatro. Têm documentos, e o Zé Maria Vieira, esses três, mas, por exemplo, a Lídia Jorge pediram-lhe, porque nunca escreve teatro, pediram-lhe para escrever coisa bem teatro, ela escreveu. Isso é bom, pronto, é bom, é evidente que não se pode viver isso. A Luísa Costa Gomes, etc. Há uma série de escritoras de romances que também. Isso está a acontecer, que há grupos que fazem encomendas para. Isso é interessante. Eu acho que sim. Mas acho que já esteja a escrever dentro de grupos numa perspectiva que não tem a ver com essa perspectiva de convidar um autor que tem credenciais literárias no romance ou no ensaio ou na poesia, porque não é isso, porque isso não é necessariamente uma mais-valia para a escrita para teatro. Temos que conviver. É uma longa conversa, tu podes querer articular o registro daquele autor. Eu acho que poderia fazer sentido experimental. Há aquela coleção fabulosa que eu devia ter nos livrinhos de teatro, os livrinhos pequeninos. No Judicial Unidos. Eu gosto muito do Judicial Poeta. Eu tenho poemas que para mim são extraordinários. E eu já li coisas deles escritas para teatro e aquilo não é. Eu não gosto. É isto que o André está a dizer, que é a dificuldade depois de se distanciar e de não ser uma pessoa de teatro. Acho que isso é fundamental, porque se nós virmos os grandes nomes, não é? Todos eles trabalhavam no teatro. Isso é a incursão da literatura no teatro, é outra coisa. Outra coisa é escrever no teatro, para o teatro e do teatro. São universos com experiências completamente diferentes, da mesma maneira que eu digo que não sei escrever teatro, da mesma maneira que o facto de poder escrever literatura boa ou má não se faz de mim, não quer dizer que eu saiba escrever poesia, são simples como isso. Portanto, teatro é teatro, não tem nada a ver com o facto. Há um projeto não há garantia nenhuma. Que eu queria falar aqui, que acho que é um projeto muito importante, que a Cultura já está a fazer já há alguns anos, que é o Panos, é o Palcos Novos, Palavras Novas, que é dirigida ao Teatro Juvenil, ao Teatro Escolar, que eles fazem uma encomenda de 3 peças para serem ensinadas por meninos dos 12 aos 18 anos. E todos os anos há uma peça de um autor português. Portanto, depois há... eles trouxeram isto da Inglaterra, que é o The Connections, que é uma coisa em rede. E é muito interessante porque eu tenho participado
com o grupo que tenho na escola, e esse trabalho dos miúdos nas escolas e o privilégio que é para eles terem peças que nunca foram estreadas, que foram escritas de propósito para eles, para poderem representá-los no palco. Acho que é um projeto muito bom, muito saudável. Eu não resisto, uma vez que estamos aqui a falar de projetos em curso, a pedir que digas só 2 ou 3 palavras sobre o projeto que estás a desenvolver com o Carlos Barreto, que acho que é de facto algo que faz sentido de referir. Não, sim. Está bem, está bem. Eu agora dava vontade de... Não é falar isso, mas já que se falou em projetos que estão em cima da mesa, faz todo o sentido do ponto de vista pedagógico e da qualidade. Mas vou tentar ser muito breve numa coisa que é... Não vais tentar, vais conseguir. Mas também... Mas, pá, se nós todos crescêssemos na escola durante anos a fio a fazer uma coisa que é fundamental para a literatura e para a palavra, que é a oralidade, e que o teatro depois traz, então talvez pudéssemos falar depois todos sobre este assunto com mais propriedade. Porque tínhamos uma experiência coletiva e é muito cedo que os miúdos deixam de falar em voz alta. E nós chegamos a adultos, a partir dos 4 anos, 5 anos, já ninguém espera grande coisa, e eu tenho a sorte de fazer teatro porque há uma coletividade, há uma escola, não sei o quê, mas é sempre uma coisa muito marginal. Nos restaurantes, e depois estamos calados durante os 15 anos seguintes e depois queremos abrir a boca e não temos a oralidade. E isso é que faz viver a palavra e a própria literatura. Eu disse, bom, eu estou a fazer, na verdade, neste momento, os mais escaldantes são 2 projetos, ambos ligados à poesia, que é uma coisa que eu levei muito tempo a ter coragem de dizer em voz alta, porque acho que é uma coisa muito pessoal, lá está. Também não vale a pena criar uma dramaturgia só porque sim. O tempo é uma maravilha, não é? O tempo é um escultor, por vezes lento. Então, comecei a trabalhar muito a palavra poética nos últimos anos. Tenho um projeto com o Carlos Barreto, contrabaixista, essencialmente um improvisador, que é uma pesquisa sobre os ecos do Hamlet na poesia portuguesa. Portanto, quais foram os poetas portugueses que de alguma maneira usaram os temas do Hamlet, o suicídio, o ser ou não ser, tudo isso. E constituímos um corpo, um recital, enfim, que apresenta uma seleção desses, de alguns autores. E depois estou a fazer uma coisa que me dá também muito gozo. Gosto muito de trabalhar com músicos, gosto muito da ideia da interdisciplinaridade e isso traz coisas muito boas para a palavra também e para a maneira de organizar. Estou a trabalhar com 4 músicos, um baterista, um saxofonista. O baterista é o André Sousa Machado, um enorme baterista de jazz, o Edgar Caramelo, no saxofone, o Fausto Ferreira, que é mais jovem nas teclas, e o Tiago Inuit na guitarra e no baixo. Temos um projeto que é rock. Portanto, tem uma banda que se chama Beat Hotel Band, a partir da poesia da geração Beat. Portanto, do Allen Ginsberg, do Gregory Corso, do Jack Kerouac, do William S. Burroughs e do Lawrence Ferlinghetti. É um espetáculo de 1h30, muito vivo, com muita energia. É um espetáculo de rock, claramente, em que eu quase estou ali como um cantor. Rock não canto, declamo, mas a filosofia do espetáculo é muito isso. E tem-me dado um gozo enorme. E dá-me fazer e descobrir essa poesia. Lá está, que eram tipos que não fizeram curso de escrita criativa nenhum. Como, aliás, nenhum autor que eu conheça fez, que me recorda. O outro senhor também consta que não tinha biblioteca e fez umas coisas. Não seja por isso. Mas que mudaram o mundo. Eram autores que assustavam muito. Quero-vos naturalmente agradecer a vossa presença e a eles. Quero recordar-vos que todos estes livros que foram aqui referidos estão à venda na Feira do Livro, à entrada. Se quiserem levar alguma edição autografada, aproveitem. E, para fecharmos esta sessão, gostaria de pedir à Carmen Dolores, se recorda, que terminasse como terminavam as confissões de uma esplanada de verão. Recorda-se como era? Não. Como terminavam? Quando o Mário Viegas se dirigia ao público e dizia: se gostaram, tragam. Se gostaram, digam aos vossos amigos. Exatamente. Digam aos vossos amigos que venham cá. Se não gostaram, preguem uma partida aos vossos amigos. Dizendo-os que vai ser espetáculo. Muito obrigado.
Feira da Cultura da Câmara. Acho que foi não, foi isso.